Boa noite. Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2020. Rio Grande do Norte registra redução nas taxas de notificação e de óbitos da Covid-19, mas Secretaria mantém sinal de cautela. Motoqueiro morre após colidir com um poste no cruzamento das avenidas Miguel Castro e Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova. E você vai ver também. Orla Marítima de Natal recebe serviço de implantação e modernização da iluminação pública. E ainda, falta de quórum. Adia a votação da PEC, da reforma da Previdência, na Assembleia Legislativa. Nós vamos falar sobre o assunto em uma entrevista via Skype com a Procuradoria da Casa Legislativa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. O Rio Grande do Norte vem registrando uma redução da taxa de notificação de novos casos da Covid-19. Os dados foram revelados pela Secretaria Estadual de Saúde e mostram que o número de novos casos aqui no estado era de cerca de 100 por dia. Chegou a 3.000 em 24 horas e nas últimas semanas vem caindo. Hoje o estado já registra 40.606 casos confirmados para o novo coronavírus e 54.421 suspeitos. Já são exatas 1.473 mortes causadas pela doença. Outras 221 estão em investigação. A análise das informações aponta que o registro de óbitos também vem sofrendo uma redução, mas a Secretaria Estadual de Saúde pede cautela e afirma que ainda não é possível considerar o cenário como sustentado. É importante também ressaltar que a redução da taxa de mortalidade ela tem sido muito tímida, certo? É necessário que sejam observados os parâmetros adequados para essa análise. Então, nós temos um delay no cenário de praticamente 15 dias para que nós possamos verificar realmente a ocorrência dessas diminuições, desses decréscimos. Então, de acordo com os dados que nós temos na Secretaria de Estado do Rio Grande do Norte, que nós vemos observando, há uma tendência ainda discreta que não está sustentada de redução dos óbitos. Até porque os óbitos eles são reflexos dos casos confirmados em outros momentos, em momentos anteriores. Então, ainda é necessário que seja observado se essa tendência de queda irá se confirmar ou não. Tudo o que se busca, se reza e se torce, é exatamente isso, que essa redução seja sustentada. Mas a subcoordenadora Alessandra Lucchesi, ela foi muito cautelosa ao afirmar que ainda não é possível a gente dizer que essa queda está sustentada. De fato, há uma tendência, mas muito singela, e tem um outro aspecto, um fator complicador neste momento. Qual o fator complicador? O fato de estarmos em um processo de reabertura, necessária reabertura. Mas claro que é um momento de tensão, porque a gente não sabe como os números vão se manter pós-reabertura. Vamos torcer e rezar que eles se mantenham nessa queda, se Deus quiser, vertiginosa. E o Ministério da Saúde habilitou mais 146 leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva, ao custo de 21 milhões de reais. As habilitações contemplaram municípios nos estados do Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O estado Potiguar recebeu 43 desse total de leitos, distribuídos entre Natal, Parnamirim e Pau dos Ferros. Sem dúvida que é uma excelente notícia para o estado do Rio Grande do Norte, em que pese estejamos em um momento de queda nos números da Covid-19, mas a oferta maior de leitos de UTI nos dá um conforto para, em esses números aumentando ou em precisando de UTI, a gente saber que tem um suporte para tal. E ainda falando sobre o contexto agora de tragicidade. Um homem morreu após colidir com um poste no cruzamento das avenidas Miguel Castro e Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova. Testemunhas afirmaram que ele perdeu o controle da moto após a queda de parte de um semáforo. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã no cruzamento entre as avenidas Miguel Castro e Jaguarari. O homem, identificado como José Leandro da Silva, de 36 anos, estava indo trabalhar na Ceasa, quando se assustou com a queda de uma parte do semáforo, perdeu o controle da moto e bateu em um poste. O SAMU chegou a ser acionado, mas José Leandro morreu no local.
O corpo do vendedor foi levado pelo ITEP pouco mais de 2 horas após o acidente. 6 horas da manhã, escutei a pancada e a informação que eu tive é que ele assustou-se. O negócio já estava no chão, ou não sei se caiu na hora, ele assustou-se, tentou desviar e chocou-se com a fatalidade. Infelizmente, perdemos um ser humano, trabalhador, né? Está trabalhando de manhã cedo. Eu até dou pêsames à família dele, fico sentido, né? Mas isso às vezes é por falta de providências, né? Da instituição responsável por essa situação. E a gente fala agora sobre economia. A Guararapes Confecções, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, controlador inclusive das lojas Riachuelo, anunciou a demissão de 320 funcionários que atuavam na fábrica localizada no Distrito Industrial Extremóis, região da Grande Natal. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, a empresa afirmou que está passando por uma readequação causada pela pandemia da Covid-19. Com mais de 150 mil metros quadrados, a fábrica é responsável pela produção da malharia do grupo e por parte da camisaria e tem mais de 7 mil funcionários. Obviamente que essa é uma notícia extremamente triste e delicada, sob vários aspectos. Delicada porque são pessoas que perdem o emprego, delicada também porque o estado do Rio Grande do Norte já tem um índice de desemprego superior a 15%. Aliás, uma média superior ao Brasil. E com mais de 320 empregos agora cortados pelo Grupo Guararapes, o impacto, obviamente, é muito maior. E a Prefeitura de Natal começou o serviço de implantação e modernização da iluminação pública da cidade. Inicialmente, a instalação da nova iluminação vai acontecer na orla marítima da cidade. A instalação da nova iluminação de Natal teve início no dia 30 de junho, com a troca de aproximadamente 250 postes na via costeira. No primeiro momento, o serviço contemplará a orla marítima e parte do bairro de Ponta Negra. O cronograma inicial será pela via costeira, por ser o que vai ter mais trabalho para a empresa concluir, porque tem a troca dos postes da via costeira, que são em torno de 250 postes, e o cabeamento e a colocação das luminárias. A partir daí, vamos fazer também, em paralelo, a troca apenas das luminárias das ruas de Ponta Negra, de algumas ruas de Ponta Negra, que cabe ali da Rua Praia de Ponta Negra, descendo até o calçadão da Praia de Ponta Negra. A partir daí, nós vamos entrar também na Praia dos Artistas, na Praia do Meio, Praia do Forte, até a Ridinha. A implantação da nova iluminação da orla marítima da capital deve durar 120 dias. Após a conclusão da primeira etapa, terá início a segunda fase de modernização em outros pontos da cidade. A segunda etapa vai contemplar a Zona Norte, as avenidas principais da Zona Norte, o centro histórico da cidade, Tirol e Petrópolis. Nós fizemos o orçamento inicial, que ficou em torno de 12 milhões, conseguimos, através do menor preço global, através da licitação, que ficou 39% de desconto, ficou em torno de 6 milhões e 300 mil. A votação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa do Estado, que estava prevista para começar hoje de forma remota, não foi iniciada. Os deputados se reuniram de forma virtual, mas não havia quórum suficiente para a votação. Por ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para dar início à votação, pelo menos 15 deputados deveriam estar presentes na sessão, mas no momento da votação, apenas 11 participavam da discussão. Aliás, sobre esse assunto, a gente vai voltar a falar aqui no Band Cidade, quando vamos conversar via Skype com o procurador da Assembleia Legislativa, Sérgio Freire, daqui a pouquinho. E a gente vai agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem conversa conosco, Napoleão de Castro. Muito boa noite para você. Alô, amigos do Band Cidade. E nesta quarta-feira de notícias, voltando de Brasília no acompanhamento das informações na Praça dos Três Poderes para o nosso telespectador. A informação que recebemos da capital pernambucana foi do falecimento do ex-presidente da Câmara Federal, Severino Cavalcante, que aos 89 anos faleceu no início da manhã desta quarta-feira na capital pernambucana. Ele que comandou a Câmara Federal por um mandato aqui em Brasília. E a repercussão em cima da presença do vice-presidente Hamilton Mourão
ontem em sessão virtual do Senado no debate em relação à questão do desmatamento na Amazônia. Vice-presidente Hamilton Mourão, que vem coordenando o grupo de trabalho em defesa da Amazônia, ele pôde, na reunião de ontem, deixar claro que esse problema é antigo e até mesmo quando ele era comandante regional da Amazônia pelo Exército Brasileiro, já identificava essa realidade. Em 1995, eu era chefe da seção de inteligência do Comando Militar da Amazônia e esses problemas já eram recorrentes. 25 anos depois, nós estamos combatendo as mesmas ilegalidades, que vão influir naquele último desafio, que é a questão da imagem do nosso país, hoje tão questionada, fora e aqui dentro, né, por essa questão ambiental, onde, de forma absoluta, nós podemos deixar sermos apresentados como vilões do meio ambiente e como gente que não está comprometida com aquilo que é o aspecto principal do Pacto de Gerações do século XXI. Nós preservarmos, não é, as riquezas naturais para que as próximas gerações também possam usufruí-las. Hamilton Mourão, inclusive, na manhã desta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty, reuniu a sua equipe do Conselho da Amazônia para debater as questões relativas à região. Há um importante documento que foi publicado ontem por 17 ex-ministros da Fazenda e do Banco Central que pedem ações do governo federal em relação ao combate ao desmatamento na Amazônia. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade. Obrigada, Napoleão. A gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, boa noite a todos. A chuva continua concentrada na faixa litorânea do Nordeste. Durante esta quinta-feira, pancadas de chuva forte na região de São Luís do Maranhão. Ainda assim, o tempo fica bastante abafado, com máxima de 31 graus. Já em Teresina, o tempo firme, com baixa umidade relativa do ar, deve prevalecer no decorrer dos próximos dias. Temperaturas altas, acima dos 32 graus. Atenção ao aumento de chuva e condições para temporais na região metropolitana de Natal. Durante esta quinta-feira, a umidade que vem do oceano sopra de forma constante, há aumento de nebulosidade e chuva volumosa na região de Natal. A temperatura não passa dos 29 graus. Já no Recife, temperatura também de 29 graus, mas a chuva mais pontual e isolada. No próximo bloco, a gente recebe para uma entrevista via Skype o procurador da Assembleia Legislativa, Sérgio Freire. O Band Cidade volta em um minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui para uma entrevista via Skype o procurador da Assembleia Legislativa no estado do Rio Grande do Norte, procurador Sérgio Freire. Muito boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite. Procurador, a gente começa essa nossa conversa perguntando ao senhor o que foi que ocorreu hoje na sessão da Assembleia Legislativa que a votação da PEC, da reforma da Previdência, não pôde ser iniciada. Olha, Ana, a PEC, essa discutida PEC, que é a PEC da Previdência, ela é de iniciativa da governadora do Estado, ou seja, do Executivo, né? Ela chegou em fevereiro, ela tem uma tramitação especial, desde o momento que ela chega na casa. Vai à CCJ, o pronunciamento da CCJ quanto à sua admissibilidade, em seguida retorna ao Pleno, onde o presidente faz a composição de uma comissão especial para analisar, né? Feita essa composição, ela é instalada, essa comissão especial, e é aberto prazo para apresentação de emendas, né? Após isso, o relator, certo, com as emendas que foram apresentadas, foram 13, ele faz o relatório dele. Neste caso, o relator, o deputado Raimundo Fernandes, chegou a encartar quatro emendas dentre as 13 sugeridas. E daí volta o processo ao plenário para que seja dado 2 sessões para poder ser votado em primeiro turno. Só que, como ela tem todo um rito especial, para ela ser votada em primeiro turno, ela tem que ter um código de abertura dos trabalhos específicos da PEC, ou seja, de todas as PECs.
E é necessário o comparecimento de 15 deputados para que esse quórum seja aberto e a PEC comece a ser discutida. O que é que aconteceu hoje na casa? Não tinham os 15 deputados, ou seja, não tinham quórum suficiente de abertura para a discussão da PEC. Foi aberta a sessão, foi verificado o quórum e, diante disso, foi retirado de pleno para amanhã retornar, se assim o quórum permitir. Ou seja, é necessário, para a abertura da discussão de qualquer PEC na casa, um quórum mínimo de presença de 15 deputados. Fora isso, aberta com 15 deputados, para que ela seja aprovada em primeiro turno e em segundo turno, também se faz necessário tanto a abertura com 15, como também os votos sim, ou seja, de acordo com a PEC e com suas emendas, também de 15 deputados. Então, hoje, não compareceram os 15 deputados para a abertura da sessão específica de votação da PEC. Procurador, nesse caso específico, a sessão, quando conseguir esse quórum de 15, ela é aberta e já acontece a votação ou é primeiro uma discussão para depois, em um outro momento, ter a votação? Olha, o procedimento é feita a leitura do quórum, certo? O presidente terá um relator, né, para o encaminhamento do processo original, ou seja, do que foi mando pelo governo à casa, e, em seguida, também será, em separado, votado cada PEC, ou cada emenda, certo? Ou seja, primeiro o texto original da PEC e, em seguida, as emendas, uma por uma, né? Há também o período de discussão e, em seguida, há o período de encaminhamento. Lembrando que nós estamos em trabalho remoto. Então, há todo um disciplinamento de horário. No pleno, quando há presencial, são 10 minutos para encaminhar. Hoje, através do trabalho remoto, nós temos 5 minutos, sem direito a partes, né? Então, assim, aberto os trabalhos, verificado o quórum, começa, assim, a deliberação imediata da PEC em seu texto original, seguindo após as emendas individuais, cada uma. E nesse caso específico, me chama a atenção quando o senhor fala que vai ter um relator no plenário. Esse relator, a escolha é do próprio presidente da casa, é da mesa diretora? Ele já foi escolhido, procurador? Não seria um relator para modificar texto, apenas para encaminhar, certo? Ele será encaminhado e de início já é votado, certo? Com a votação, vem em seguida as emendas, e cada emenda dessa já tem o relatório da comissão, que será colocado à apreciação pelos deputados e será votado individualmente, né? É apenas a questão de encaminhamento, não é uma questão de relatório em si, né? Que o presidente pode, inclusive, dispensar, assim querendo. E no caso dessas emendas, o deputado Raimundo Fernandes, ele encartou, acho que foram 4 emendas das 13. Aqueles autores das emendas que foram rejeitadas na comissão especial, eles podem voltar a apresentar em plenário ou não, procurador? O nosso entendimento é só se for unânime, porque quando a PEC foi publicada, na sessão posterior à data da publicação, o presidente fez a leitura e abriu prazo de recurso para aqueles que não tiveram suas emendas encartadas e não estavam de acordo com o voto do relator. Assim, não houve nenhum recurso nesse sentido. Então, o que tem que ser votado é realmente o texto original e as emendas encartadas pelo relator. Agora, havendo uma unanimidade, né, às vezes há até uma questão de vamos dizer assim, gramatical, né, no entendimento, e a casa chega a um consenso unânime para que seja encartada mais uma emenda no sentido de que não venha a ter prejuízos futuros. Então, isso aí é admitido. Agora, fora isso, a essência mesmo será o texto original e as 4 emendas encartadas pelo relator. Procurador Sérgio Freire, nesse contexto de que hoje faltou quórum, amanhã o senhor disse que a PEC vai tentar voltar à pauta. Ela trava a pauta da Assembleia ou não, procurador? Não, ela não trava, ela trava a questão da PEC, né?
vencida a PEC, se ela for retirada, aí passa querendo, né, poderá sim deliberar outras matérias que não têm esse quórum específico, certo? Por exemplo, hoje houve um momento da sessão que nós tínhamos 13 deputados. Então, esses 13 deputados poderiam ter deliberado alguma matéria específica, tipo uma norma ordinária que não exija esse quórum qualificado. Algo que chamou muita atenção quando a gente fala de proposta de emenda à Constituição é que, normalmente, o cidadão está acostumado, o projeto é aprovado na Assembleia e vai para a sanção da governadora, sanção ou não. No caso da PEC, ela se vence na própria Casa Legislativa, não é isso, procurador? É isso mesmo. Aí a presidência vai e faz a promulgação dentro da própria casa. É isso mesmo. Ou seja, isso dá, eu diria, um poder muito maior à Casa Legislativa, porque em que pese ela ter sido originária do Executivo Estadual, a redação final sai da Casa Legislativa sem mais nenhuma interferência do governo, enfim, do Executivo, procurador? Exatamente. Ela morre aqui e cabe ao presidente da Casa, certo? Dentro do prazo estipulado, fazer a promulgação dela e ela, a partir daí, já passa a valer como legislação. Procurador Sérgio Freire, a gente fala sobre uma PEC extremamente importante, que é a PEC da reforma da Previdência. E aí eu questiono o senhor, se ainda assim, na quinta-feira, amanhã, não for votada por falta de quórum, a mesa diretora ela pode continuar tentando colocar essa proposta nas sessões subsequentes ou há algum tipo de limitação pelo regimento da Casa? O regimento não dá limites, certo? Pelo contrário, ele diz apenas que as matérias que foram chamadas e que não alcançaram quórum, independente de PEC ou outra qualquer, ela fica automaticamente já encaminhada para a próxima sessão. Ou seja, se amanhã, na quinta-feira, nós não tivermos o quórum qualificado, no sentido de que a PEC seja votada em primeiro turno, ela já ficará para a sessão da terça-feira, sem necessidade de qualquer outro formalismo. A gente está falando de uma PEC que, pelo fato de ser emenda constitucional, vai ter 2 votações. Só que, por outro lado, tem um tempo limite do governo do Estado, que ele se coloca 31 de julho. Da primeira votação para a segunda, tem prazo, procurador, ou pode acontecer em um dia e já no dia seguinte também? São 5 dias que o regimento dá, mas é aquilo que eu lhe digo. O pleno, certo, ele pode, desde que seja de forma unânime, certo, encurtar este prazo. Já tivemos casos aqui na Casa e houve um encurtamento deste prazo face à necessidade. Então, desde que haja o consenso do pleno, esse prazo pode ser encurtado. Caso contrário, realmente tem que ser obedecido os 5 dias. Procurador, uma última pergunta. A gente está falando de videoconferência. A Assembleia Legislativa, ela desenvolveu um sistema próprio para essas sessões. Como é que o senhor, eu queria uma avaliação do senhor, como é que o senhor está avaliando o chamado SDR, essas sessões de deliberação remota, esse sistema próprio da Casa? Olha, eu só tenho a elogiar, né? Com toda sinceridade, nos surpreendeu. A quantidade de processos que tramitam hoje é de uma enormidade. Se eu não estou equivocado, chega perto de 700 durante esse período. Então, só na parte legislativa, tá? Só na parte legislativa. Então, o sistema é capaz, eu só tenho a elogiar o sistema, e eu tenho certeza que tem correspondido aos anseios da sociedade, inclusive nesse momento tão difícil que a gente passa. Procurador da Assembleia Legislativa, Sérgio Freire, muito obrigada, procurador. Uma excelente noite para o senhor. Obrigado. E o Band Cidade vai agora para um breve intervalo. A gente volta a se encontrar em 1 minuto. Com a queda na procura de bares e restaurantes, está sobrando camarão no mercado. O resultado é uma boa notícia para o consumidor. O preço despencou. Ele é o ingrediente dos principais pratos da comida típica baiana. Não pode faltar na muqueca, no vatapá e no acarajé. Seu Nilson gostou do preço e encheu a sacola de camarão. Fazer camarão alho e óleo
Então, em uma parte, eu vou fazer uma muqueca também. No mercado do peixe de Salvador, tem camarão de diversos tamanhos e preços. O valor varia entre R$18 e R$40 o quilo. Antes da pandemia, o mesmo produto custava até R$20 mais caro. Com grande parte dos restaurantes fechados por causa da pandemia, as vendas por aqui caíram bastante. E para não perder o produto e acabar ficando no prejuízo, os vendedores têm baixado o preço do camarão. No box de Seu Fernando, a clientela mudou. Aquele cliente que estava em casa, liga, manda buscar. Em média, o produto está 30% mais barato, mas os preços devem voltar a subir nas próximas semanas. Com a abertura iminente dos bares e restaurantes e também com a redução na produção por conta do inverno, a gente vai ter uma estabilização do preço em valores normais. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h50 na tela da Band. A você, excelente noite.